IDCast 02 da Liberdade Cristã, vem! Fala, meus amigos, então é isso aí, seja bem-vindo ao podcast IDCast 02. Hoje nós vamos falar sobre liberdade cristã e mais algumas coisinhas. Eu quero me apresentar aqui, eu sou o Matheus e eu sou o fura-bolo porque pai de todos só tem um. Fala, Flavinho. Fala galera. Estamos aqui então para falar sobre alguns assuntos extremamente importantes hoje. Meu nome é Flávio, só existe um chefe, o resto é tudo funcionário. É, por aí. E aí, Flávio, pode ou não pode? Diz aí. Pode ou não pode? Então, esse assunto ele precisa ser tratado com muita cautela, né? Esse assunto precisa ser tratado com muita cautela, temor e baseado pelas escrituras, né? Porque hoje a gente vive um tempo onde as pessoas querem uma resposta do sim ou não, do pode ou não pode, sem analisar o contexto, sem analisar o que as escrituras falam em relação ao assunto. E quando Paulo fala sobre pode e não pode, a base que ele coloca para todas as coisas é o relacionamento, é o amor, é a hospitalidade, né? Ele vai falar em Romanos, ali capítulo 14, aceitem, né, os que são fracos na fé. Ele está falando sobre uma hospitalidade que é como se fosse uma extensão da graça, ou seja, todos nós fomos alcançados pela graça. E esse pode ou não pode, ele precisa ser ampliado e entendido à luz das escrituras, não um simples pode e não pode. E a pergunta tem que ser pode ou não pode, mas para que você quer saber? Hoje nós temos muitas pessoas que, até vou tirar esse áudio aqui, muitas pessoas que buscam saber se pode ou não pode porque já estão com um pezinho fora do reino, já estão com um pezinho fora da palavra de Deus. Eu sempre digo assim, quanto mais liberdade você quer no Senhor para desfrutar de determinadas coisas, seja comida, bebida, seja realmente ampliar a sua liberdade, você tem que antes de tudo pensar no teu conhecimento da palavra de Deus, porque às vezes essas pessoas que querem saber se pode ou não pode, normalmente são uns urubu desigrejados que querem saber se pode ou não pode só para dar uma desculpa. Viu como não é pecado, tô fazendo aqui. Mas na verdade os corações, que é o mais importante, estão distantes de Deus, né, Flávio? Querem validar, né? Validar uma conduta que já está desviada, né? Exato. Uma conduta que já não está alinhada com o que Cristo faria, com o que Cristo validaria. Até porque Jesus falou, né? Não é o que entra no homem, né? mas o que sai. E sai da onde? Sai do coração. Exatamente. Coração, Provérbios vai falar também, né? Então, quando a gente fala sobre pode ou não pode, nós não queremos tirar o crédito da congregação que você congrega, né, do lugar que você frequenta. Jamais. É um assunto muito delicado, né, e talvez a gente não vai ter toda a ciência para explanar da melhor forma possível, mas uma coisa que nós temos que deixar claro, que nós não queremos tirar a validez do seu pastor, tirar a validez daquilo que a identidade da tua congregação prega. Sim. Certo? Até porque, se a tua igreja não permite, você tem que respeitar a doutrina da tua igreja, né? Agora, se você daqui a pouco quer conhecer mais, vai buscar mais, você tem que procurar um lugar que concorde mais com a teologia, né, com o entendimento do Senhor que você tem buscado. Agora, criar problema na congregação por divergências que não são salvíficas, assim, que são periféricas, né? Problemas periféricos, eu acho que não é válido. Então você pode muito bem, se a tua congregação tem uma galera legal, tem pessoas bacanas, e daqui a pouco vocês divergem em pequenos pontos, eu acho que não é válido você gerar um conflito e um problema. Agora, claro, se nós temos um problema na congregação referente à doutrina das bases da fé cristã, claro, daí é necessário ter uma conversa, e se não houver um entendimento, né, daí com certeza vai existir um êxodo eclesiástico, vai haver essa questão da transição de congregação, né? Mas antes de falar desse assunto, né, de entrar profundamente mais nesse assunto, né, e a gente usar as bases, enfim, tudo isso que tu falou é muito importante, porque cada um está inserido num contexto, né? Cada um vem de uma tradição, está inserido dentro de uma tradição, seja pentecostal, né, uma tradição reformada, sei lá, anglicana. Cada um está inserido dentro de uma tradição, e essa tradição vive daquela forma, as pessoas vivem daquela forma, e logicamente tudo precisa ser bíblico, mas como Januzzi falou, precisa haver obediência e respeito. Se a pessoa chega num limite, num ponto onde não dá mais para contornar a divergência, porque Paulo vai falar em alguns textos
que tem divergências que não tem como resolver. Precisam ser contornadas, mas precisa haver um respeito. Exato. Precisa haver um respeito mútuo, né, entre aquele que crê de determinada forma e outro que diverge. Porque a igreja cristã, a unidade da fé, aquilo que nós precisamos levar, né, como unidade da fé, muitas coisas que não são centrais vai haver divergência. Não tem como não haver. Mas como lidar com elas? Né? Exato. Eu lido com elas levantando discórdias, lido com elas de forma madura, criando um ambiente de diálogo. A melhor forma é criar um ambiente de diálogo com o pastor, com o líder, para não resolver o problema, mas contornar essas divergências e conseguir viver, né, a vida cristã de forma hospitaleira, né? Exato. Até porque a igreja, ela tem essa condição de hospital, né? De onde normalmente dificilmente você vê uma pessoa, acontece, claro, de pessoas que vão para a igreja por livre e espontânea vontade, sentiram o desejo e gostaram, mas de certa forma tem pessoas doentes que buscam no Senhor uma cura, algo do gênero, e aí que entra os prós e os contras de liberdades dentro da fé, né? Não porque a fé proíbe, porque existem muitas igrejas que tratam a santidade conforme uma tradição que elas entenderam. Isso aqui é santidade, mas nós precisamos compreender santidade com aquilo que as escrituras explanam. Nós vemos muita, hoje, hipocrisia, não no sentido que eu sou santo e os caras são hipócritas porque não são, porque ninguém é perfeito, né? Todos nós falhamos, mas nós vemos muito proibicionismo na igreja cristã e muito escândalo ao mesmo tempo. E eu pergunto, por que disso? Por que há tanto proibicionismo de certas coisas que a Bíblia não proíbe? E continua mesmo assim havendo. E mesmo assim, se você for ver, até estava falando com a minha esposa esses dias, se você for ver, a maioria dessas igrejas que tem esses escândalos, principalmente sexuais, são igrejas proibicionistas. Então, não todas, mas não todas, uma grande mas parte, na grande parte são igrejas que trazem querem dar um testemunho maior do que a própria Bíblia descreve. E eu não preciso dar um testemunho maior do que a Bíblia, porque a Bíblia, ela é suficiente. É como se elas quisessem defender Deus, assim, né? Exatamente. Vou dar mais um grau aqui de santidade, porque a Bíblia não é suficiente. Praticamente quase ser melhor que Deus, né? Esse é um grande problema. Então, a questão, por exemplo, né, vamos falar já de algo bem polêmico, que é a bebida alcoólica, né? Não adianta nós vir aqui trazer um álibi para você consumir a bebida se você não tem um conhecimento da palavra de Deus, se você não deseja ter uma vida sacra cristã. Porque uma pessoa que não tem uma vida com Deus, uma vida bíblica com Deus, ela não vai saber desfrutar de uma bebida. Ela só quer um álibi para dizer assim, viu como pode? Viu como dá? Então, para essas pessoas, quando algumas pessoas já me perguntaram, tá, vocês não são abstêmios, como é que vocês se lidam com um drogado? Como é que vocês lidam com um alcoólatra? Cara, como qualquer outra pessoa que lida com pessoas, ou amigos, pessoas que têm problema, cara, você sabe que isso é um gatilho para você. Não faça isso. Isso não é bênção para você. Isso gera outros lugares para você. Você pode desfrutar a tua vida de outra forma, mas isso é um gatilho. Não faça isso. Agora, eu colocar isso como um todo para a igreja, eu acredito que seja um problema, porque aí uma barreira no crescimento. Uma barreira, porque daí a gente lida com as pessoas como eternas crianças. Eternas crianças que nunca vão saber ser controladas. Eternas crianças que nunca vão conseguir administrar os seus sentimentos, administrar os poderes que Deus dá, administrar a sua vida sexual, administrar a sua vida financeira, administrar a sua vida própria dessa liberdade, né, do entretenimento, porque nós vivemos também com entretenimento em determinadas áreas da nossa vida. E daí não pode, porque se você fizer isso, você vai cair. Então você gera pessoas fracas, pessoas que ficam eternas crianças espirituais, né? Vive uma infância moral, espiritual, né? E que não conseguem progredir na maturidade cristã, não conseguem progredir em assuntos que a própria Escritura trata, né? E em Atos fala que nós devemos pregar todo o conselho de Deus. E quando ele fala todo o conselho de Deus, é tudo que a Escritura fala, né? Então não dá só para você. Nós não podemos dar um salto em alguns textos, porque seria uma traição da nossa parte das Escrituras. Uma traição da nossa parte com as Escrituras, que lida com aquele assunto e nós queremos, de certa forma, colocar ele numa caixa, né, deixar trancada as 7 chaves e dizer, não, a igreja não pode saber disso,
E muitos, né, muitos, não todos, mas muitos já com uma intenção porque tem o domínio sobre as pessoas e que se lerem esses textos e ensinarem a maturidade, perderão o domínio sobre essas pessoas. Exato. Perderão o controle sobre essas pessoas. Exato. E aí essa pessoa não cresce, o irmão não cresce na fé, não progride, né, nas coisas espirituais e fica um eterno, numa infância moral, eternamente numa infância moral, sem criar maturidade, sem conseguir desfrutar daquilo que a própria Escritura nos dá a liberdade de desfrutar, de Exato. forma que agrade a Deus, de forma que honre a Deus e que não fira os princípios basilares, né, da fé cristã. Lembrando que o nosso podcast hoje é sobre liberdade cristã, né? E a liberdade cristã ela não se encontra somente na questão de que você bebe e que você não bebe, né? Até nós estávamos falando, né, que Jesus falou, não é aquilo que entra que contamina o homem, mas é aquilo que sai. Sai da onde? Sai do coração. Então tem que ver que coração você tem hoje para desfrutar das coisas que o Senhor te dá, né? Então nós vamos dar sequência aqui para não ficar somente na questão da bebida alcoólica, porque não é o nosso centro, até porque a liberdade cristã ela é um viés muito maior do que simplesmente a bebida, né? Se nós for entrar na bebida, talvez num outro podcast a gente grave, e tem que ir lá no começo, provar se a bebida lá da Bíblia era alcoólica, depois que tu passa da bebida alcoólica, ver o que era bom, o que era ruim, se Deus pediu para você desfrutar da bebida ou não, se o vinho que Jesus transformou em vinho, a água em vinho lá era alcoólico, era suco, enfim. A Bíblia não proíbe, mas também não faz uma propaganda, né? No sentido aí, de que falou tudo, exato. A Bíblia não proíbe, né? Mas ela também não fica fazendo em todos os textos beba, propaganda, beba, exato, porque... E a gente também não pode fazer, né? Não, tem que falar que não é proibido, porque a Bíblia fala que não é, mas também não precisamos ficar fazendo uma propaganda toda hora. É a honestidade bíblica, né? Porque quando você pega viés para defender uma tese, e que acontece muito isso, é você pegar textos... partes de textos, recortes, né? Recortes do texto. E quando você quer fazer algo honesto na questão das escrituras, nós precisamos pegar todos os textos. Então tem texto, por exemplo, Deuteronômio 14, 26, onde fala que Deus pede para aquelas pessoas comemorarem, né, e desfrutar da presença dele com bebida forte. Mas ao mesmo tempo tem Provérbios dizendo que a bebida forte ela leva ao escárnio, né? Então nós precisamos... Vamos ver no início lá Noé, né? Noé que foi envergonhado. O primeiro versículo sobre bebida alcoólica nós vemos Noé envergonhado. Então assim, nós não podemos tirar um versículo para defender uma tese ou outra. Nós precisamos expor o contexto todo, mostrando, viu, tem que ter cuidado, mas não é proibido. Tem que ter cuidado, mas não é proibido. E você gerar essa discussão, porque isso eu acredito que seja uma discussão bíblica, teológica saudável. Por né? isso não pode ser sim e não. Não Exato. Pode ser reduzir Tem que ser um podcast. Tem que ser um podcast. Não pode reduzir o assunto assim. Não Amém. não pode. Né? Eu anotei aqui um versículo de Romanos 14, que nós estávamos conversando antes, que diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Ou seja, tu vê aqui que aquele que tem restrições nos alimentos é o fraco na fé. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então eu não posso julgar uma igreja abstêmia da mesma forma que uma igreja abstêmia não deve julgar uma congregação que não crê que a bebida alcoólica esteja ligado à santidade e enfim, um superpoder que você tem quando você deixa de consumir. Quem é você para julgar o servo alheio e para o seu senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Então é Romanos 14, né, Flávio? Esse capítulo ele vai justamente começar, né, com esse verso: aceitem o que é fraco na fé. Ou seja, por inferência teológica, ele já está dizendo que tem alguém forte. Né? Aceitem o que é fraco, por inferência, ou seja, o texto já está dizendo que se tem um que é fraco, vai ter um que é forte. E algo que a gente precisa deixar claro: em momento algum o texto está dizendo que alguém é crente classe A e crente classe B. Né? Ou seja, porque se aceitem essa hospitalidade, ela é o braço da graça. Ele está falando aqui sobre a graça que os dois, tanto fraco como forte, foram alcançados. Não mereciam, mas foram... Tanto forte quanto fraco não merece. Não merece. Tanto forte como fraco, eles estão no mesmo patamar na ótica de Deus.
Não é o Flamengo. Não é o Flamengo. O Bruno Henrique já é outro patamar. Outro patamar. Tem uns outros que também são outro patamar, né? Enfim, e Paulo vai falar sobre essa hospitalidade. Isso que tem que... o relacionamento de hospitalidade precisa ser a base de tudo. Exato. Antes de discutir. Ele está querendo dizer, antes de discutir o que o fraco pode fazer e o que o forte pode fazer, precisa haver hospitalidade e aceitar o outro. Não no sentido que o forte, quando aceita o mais fraco, ele moralmente é melhor. É melhor. E vice-versa, né? O fraco, quando quer julgar o forte, também está querendo dizer, não, vocês fazendo isso parece que vocês não são crente. E eu acredito que tudo essa questão de nós entendermos que não existe fraco e nem forte na questão de poder interno é questão teológica, porque às vezes as pessoas pensam, a teologia é só para os mestres, para professor. Não, a teologia é o estudo de Deus. Então quando você entende que você não é salvo, você é salvo não porque você é um cara mais cabeça, não porque você é uma pessoa mais coerente, você é salvo porque você tem menos pecado que o próximo. Não, a palavra do Senhor diz em Efésios 2, 8 e 9 que nós somos salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, é um dom gratuito, não é algo que a gente fez, não é pelas obras para que a gente se glorie, não é? Então quando a gente entende algo que vem de salvação, né, cara, um estudo bíblico de salvação, quando você consegue compreender a extensão do que isso quer dizer e que quer falar de alguém, cara, você não é mais do que ninguém. Exato. Se você está no lugar que você está, se você tem algo bom, é Deus na tua vida. Sim. Então quando aparece alguém que tem os olhos mais fechados do que você, tu não tem mais do que a obrigação de estender a mão para essa pessoa. Porque você é como ela. Por nós. Exato. É o que Cristo fez por nós. Exatamente. E entender a graça, quando a gente vai ler textos assim, muda toda a ótica. Quando você vai ver Paulo resolvendo um problema prático da igreja romana aqui. É um problema prático. Todo o livro de Romanos ele vai falar, o contexto, né, o resumo é glorificar Deus. É dar glória a Deus. Só que ali existia um problema prático na vida cotidiana da igreja romana. E que Paulo precisava contornar essas divergências. Precisava expor esse assunto para contornar essa divergência. E ele mesmo, no capítulo 15, verso 1, ele fala que ele é forte, né? Ele fala, nós que somos fortes, ele mesmo se coloca no sentido que parece uma arrogância de Paulo aqui, mas não. Ele está querendo dizer que dá para contornar essa divergência do fraco e do forte, e a base para contornar isso é a hospitalidade, é o amor dessa graça que tanto forte como fraco foi alcançado. E é a questão da cosmovisão cristã, quando você lê o texto num todo, porque aqui você vê Paulo falando que ele é forte, mas ao mesmo tempo que tu vai num outro versículo e vê ele falando que ele é o maior dos pecadores. Exato. Parece uma contradição, mas não. Para quem consegue conceber o que é o evangelho, não é algo confuso, porque nós que somos fortes, cara, Deus me deu a graça de me tornar um homem sábio no conhecer de Deus, mas não tem a ver comigo. Não. Nós que somos fortes, nós vamos chegar nessas pessoas que são fracas. Eu sou o pior dos pecadores, porque se dependesse de mim, eu não seria esse homem forte, mas Deus, aprove o Senhor achar graça aos meus olhos, assim como ele achou graça de Noé, achou graça de alguns homens de Deus, ele achou graça na minha vida. Eu estou forte para ser uma ponte para essas pessoas fracas. Exato. Né? Não que esse forte seja algo interno, algo que nasceu em mim, né? Não, não tem como começar a andar sem Deus desde o início, né? Aquele que sai da largada achando que pode chegar em Deus, sem sair com Deus do início, nunca chega em Deus. Né? Nunca vai chegar em Deus, ou seja, porque Deus desceu porque a gente não tinha condição de subir, então essa é a questão, né? E quando da graça e do evangelho. Então quando o Paulo está lidando com isso, ele está querendo dizer sobre esses assuntos aqui, né? Aqui é outro contexto, né? Outro contexto. Quando ele está falando lá, miserável homem que sou, né? Enfim, sou fraco, ele está falando da questão do pecado, da queda que ainda continua, né? Que ainda continua tentando ele em algumas ocasiões, para que ele volte a dar vazão à carne. Exato. Mas no texto em Romanos, e esse assunto de fracos e fortes, ele está querendo dizer que ele está como forte, mas em momento algum desprezando os fracos. E no capítulo 14, Romanos e 15, ele vai deixar claro isso. Viu? Você forte, baixa a bolinha. Você não é melhor. E você fraco também, não fique olhando o teu irmão desfrutar dessa liberdade que ele consegue abarcar, ou seja, aquele que é forte, ele consegue abarcar mais vida na vida cristã. Parece algo redundante. Ele consegue trazer mais coisas para desfrutar dessa liberdade.
E isso não fere a consciência dele. É o que ele fala ali. Ele crê que tudo pode comer. Ele crê. Ele não fere a consciência dele. Tomar um bom vinho e não ferir a consciência dele. Quando ele termina de tomar ou ele desfruta daquilo, ele crê que pode fazer aquilo. E não fere a sua consciência. O fraco crê que não pode, né? Ele não vai tomar. Amém. Então o forte não julgue ele por não tomar. E o fraco não julgue o forte por tomar. Porque cada um está usando da sua liberdade, mas dentro do que crê. Parece um relativismo, né? Um crê que tem uma opinião que pode, o outro que não pode. Parece um relativismo, mas dentro de alguns assuntos nas escrituras existem mais de uma via para ser interpretada. E as duas são verdades, as duas são bíblicas, elas não são contraditórias, elas não colidem. Cada um tem a sua então seu conceito. Esse era um problema prático que Paulo estava tentando resolver para que Deus fosse glorificado. O que merece a glória nisso tudo, quando esses problemas são resolvidos dentro da comunidade de fé, é para que Deus seja glorificado e cada um saiba desfrutar biblicamente dessa liberdade cristã. Eu acho que tem algo que falta talvez muito na igreja, né? Eu congreguei em poucos lugares, mas eu digo assim pelo que eu percebo em conversas, né? O que falta muito são as bases da fé cristã na vida das pessoas. É você ter um bom discipulado na questão do que? Ciência do pecado. Entender sobre a graça de Deus. Porque hoje nós vemos uma igreja muito ativista e aquela igreja que conquista o seu espaço no céu. Então nós vemos assim... E quando a gente gera esse tipo de coisa, dessa salvação que não é pela graça, que é pelos teus méritos, que não é pelas obras. Aí nós construímos esses ídolos dessas pessoas. Aquele cara, esse pastor. E daí o pastor ele se sente numa obrigação que às vezes nem é o próprio pastor que quer fazer isso, mas ele se sente numa obrigação de não mostrar os seus defeitos. Né? Daí você lê livros de liderança que falam sobre o líder não mostrar os seus defeitos, sempre se mostrar forte. Mas não é o que a palavra do Senhor diz, né? A palavra do Senhor fala sobre essa sinceridade, como o próprio Jesus disse, né? Não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Vos chamo de amigos. E muitos amigos desses discípulos de Jesus viram Jesus em sua fraqueza, em suas agonias, em suas dificuldades. E hoje nós vemos pela questão, tu vê que é um negócio doutrinário lá, algo básico da fé. Basilar. Né? Basilar da fé, algo básico, é algo tipo assim, cara, todo mundo é pecador. Né? Como o Martinho Lutero falou, né? Achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Todos nós estamos num barco de luta contra os nossos pecados. E daí, só que um líder é ensinado a esconder isso, e quando você é ensinado a esconder isso, você gera uma idolatria. E aí que eu gostaria de que a gente entrasse já nesse assunto em relação à paternidade espiritual. Porque a paternidade espiritual, às vezes tu pega... É gostoso a paternidade espiritual. Tu pega pessoas que têm um problema familiar, um pai ausente, um pai que não dá atenção pro filho, uma pessoa que saiu de casa cedo. Tem suas dores, né? O pai mora lá no Ceará, enfim, sei lá. Daí a pessoa tá falando aqui, ela precisa de um pai, ela precisa desse pai. E daí nós vemos igrejas gerando essa doutrina de um pai que é gostoso, não é por mal, volto a dizer, né? Não é por mal. Muitos não fazem por mal. Muitos não fazem por mal, mas acaba gerando crianças espirituais que não crescem. Um pai com bebê, né? Então, uma dependência, né? Uma dependência daquele pai, né? Exatamente. Como se a vida dela, a vida cristã dela, a vida espiritual dela fosse esse líder ou mediador, né? Praticamente isso. É um mediador. Esse líder fosse o mediador, ele precisa alimentar ela, senão ela não consegue, né? Que nem aquele passarinho que ainda é bebê, tá no ninho, a mãe precisa voar e lá trazer o alimento porque ele não consegue. Exato. Só que ele ainda está numa fase crescendo, se desenvolvendo. Mas muitas pessoas ficam a vida inteira nessa fase. Exato. Elas porque não saem do hoje nível, não adianta quem está nos ouvindo, enfim, e vai concordar comigo. Se nós pegamos a igreja do Brasil hoje,
a maioria das igrejas, nós vemos essa geração de paternidade espiritual, porque se você perguntar para aquela pessoa o que ela sabe sobre a Bíblia, o que ela sabe sobre a palavra, é o pastor passarinho que pega o alimento e coloca na boca dela. Ela não sai do ninho para conhecer. Ela só replica aquilo que o seu pastor fala, porque ela ainda não passou de uma fase, ela ainda é uma criança espiritual que não se alimenta sozinha. Então isso é um ponto grave na igreja do Brasil. Existe uma questão gostosa, que é de você estar no ninho. O ninho é um símbolo de conforto, né? Um símbolo de proteção, de segurança, mas é algo muito problemático. Hebreus 13:7 fala: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Maravilhoso isso. Nós estamos falando de uma honra, de gratidão, mas não de paternidade. Paternidade não é gratidão, e nós precisamos ter isso ciente na nossa cabeça, porque senão a gente vai ser eternas crianças espirituais que não passam de fase. E a gente vê o apóstolo Paulo, né, não deixando que Timóteo ficasse nessa dependência, né, espiritual, mas ele fala daquilo que ele ia sofrer, ele fala daquilo que ele estava sofrendo, né, orem por mim, ou seja, que vocês intercedam por mim, que vocês oram por mim. O apóstolo Paulo deixava sempre isso claro, e ele usa até o termo filho, né? Meu filho, mas não no sentido de domínio ou que esconder algo do seu filho. Pelo contrário, ele mostrava suas dores nas suas viagens, nas suas plantações, nas suas missões. Ele deixava Timóteo ciente, e as outras pessoas com a qual ele fez, né, discípulos nessas plantações. Ele falava: Timóteo, vão te perseguir, né? Você precisa sofrer pelo evangelho. E não existe nenhuma base bíblica desde do próprio Jesus, porque Jesus ele começa falando: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? É o primeiro passo. Depois tem o segundo passo, que é: vinde após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E depois vem a grande comissão do evangelho, que está lá em Mateus 28:19. Portanto, ide. Então Jesus vai lá e façam. Só que hoje, infelizmente, não é a realidade da igreja. A realidade da igreja é gerar uma asa, onde não é uma asa de proteção, mas é uma asa de prisão. Exato. Sobre as pessoas. E acaba que é bacana, gera coisa boa para a igreja CNPJ, gera, meu Deus, ele é o meu ídolo, não fala isso, mas ele é meu pastorzão, ai como eu amo, como ele faz tudo por mim, porque ele me cuida, ele me direciona, só falta dizer que dá comida na boca, e a pessoa acha que isso é bom, mas isso não é bom, definitivamente não é bom. E precisa ficar claro que só existe uma estrela, né, que brilha. Não é a do Botafogo, né? É a estrela da manhã, né? Exatamente. Só uma estrela. Exatamente. Eu anotei aqui sobre a questão de paternidade espiritual. As pessoas, né, às vezes se tornam pai de um... esse aqui é meu filhão. Exemplo, uma pessoa de 60 anos ali na igreja, esse aqui é meu filhão, vem aqui, filhão. Cara, vamos para a Bíblia. 1 Timóteo 5. Não repreendas asperamente os homens idosos, mas admoesta-os como a pais, e aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, como as irmãs, em toda pureza. Então, aí Paulo ensina a Timóteo a lidar com a igreja. Timóteo, que era um pastor jovem de 30 e poucos anos, 40, não sei, ele ensina como ele deveria lidar com as pessoas da congregação. Tinha rico, tinha pobre, tinha homem, tinha mulher, tinha velho, tinha novo, tinha jovem, tinha de tudo que é tipo. Então ele não gerou algo assim: cara, eu estou acima de todos e vocês são os meus filhos. Não tem isso na palavra de Deus. Nós vemos Timóteo sendo ensinado. Se aparecer, né, vamos supor, da nossa congregação tem algumas pessoas mais velhas que eu, cara, eu abraço eles, eu choro com eles, mas, cara, eu trato eles como pais, como mães, né? Me dá um abraço aqui, aquele abraço de mãe que os mais velhos têm, né? Aquele abraço de pai, glória a Deus por isso, porque a minha função na vida deles não é ser pai deles, a minha função na vida deles é ser um guia através da palavra de Deus. Até porque né? Hoje, quando nós falamos sobre estar ao redor de pessoas que nos direcionem bem, não tem a ver com cabelo branco, e não tem a ver com sangue, tem a ver com
sabedoria das escrituras. E aí que a gente entra. Nós não entramos com algo espiritual no sentido meu filho. Não. Você pode ser o meu irmão e eu posso te ensinar. Você pode ser um pai para mim na tua idade, mas eu posso te ajudar. E ponto. Nós não tem essa necessidade, né? Então, daí as pessoas usam o versículo de Paulo, quando Paulo chama Timóteo de filho na fé, né? Sendo que, é um versículo isolado, e o próprio Paulo ensina como a igreja lidar com essas questões quando ele fala com Timóteo. Então tem que ter esse cuidado. E essa questão de falar, né, das pessoas mais velhas é importante, porque o conselho, tanto do pastor ou das pessoas mais velhas, de quem for, eles não são conselhos inerrantes. As escrituras não erram. Então o conselho e a sabedoria tem que ser julgado. Precisa emergir das escrituras, precisa, né, sair das escrituras, passar por nós, né, para aconselhar outras pessoas. E a gente vê isso no livro de Jó. Né, tá lá Jó com Elifaz, Bildade, Zofar, os seus amigos, e eles ficam numa discussão, né, sobre você tá passando isso porque você pecou, porque você errou, deve ter alguma coisa de errado, né, os amigos dele falando, e lá em Jó fala que existia um jovenzinho chamado Eliú, o mais jovem que deu o melhor conselho. Toda a discussão, eles estão ali numa discussão, no embate de quem tá errado, quem tá certo, porque Jó estava passando por aquilo, e Jó, né, rebatendo, né, de certa forma, réplica, né, tréplica, enfim, e esse jovenzinho se levanta e fala: eu achei que os anos ensinavam a sabedoria. Ele fala: não são os anos que ensinam a sabedoria, ou seja, não é os cabelos brancos, não é o tempo de vida, mas o sopro do Todo-Poderoso. Ele fala: esse sopro do Todo-Poderoso significa a própria Escritura, o próprio Deus, através do seu Espírito, soprando a sabedoria dele em nós. Então é isso que nos torna sábios, é isso que nos dá sabedoria para instruir as pessoas, mas não a idade, né? Então, a gente não pode se dizer pai no sentido de que o que eu vou falar vai acontecer, né? As pessoas... Mesmo você sendo um teólogo mais fino, você está condicionado ao erro, à falha. E desde a questão de um jovem ensinar... vamos para a prática. Hoje existe um preconceito de você ir num médico jovem. Tu quer num médico experiente, um médico que saiba. Às vezes, a idade não revela o conhecimento. Tu vê jovens, tu vai numa médica de 50 anos, por exemplo, isso aí sabe de tudo. Mas aí tu vai numa jovem de 30 anos que fez 200 tipos de especialização. Agora, não estou questionando que um jovem presta, o idoso não presta, ou o idoso presta, o jovem não presta. Não é essa a questão. Nós devemos julgar, conforme a palavra de Deus, segundo a reta justiça. Então você pega numa questão da questão médica, você precisa entender qual que é o gabarito dessa pessoa que está te atendendo. Sim. Na mesma questão da palavra de Deus, assim como existem jovens inconsequentes, existem idosos inconsequentes. Agora, porque o cara tem cabeça branca, por exemplo, né, tem o dono da lancha que é cabeça branca e ele não tem nada para te ensinar de Bíblia. Não é? Então, o dono da lancha até o dono da lancha é cabeça branca. Então, ele vai se aconselhar, viu? Tô com um problema na família. Ele vai te convidar para dar uma volta na lancha, não é? Então, nós temos que ter esse entendimento de saber com quem que eu tô buscando o meu aconselhamento. Exato. Hoje nós vemos a questão, por exemplo, o cara é velho. O cara é velho, beleza. O cara tem experiência. Sim, onde é que ele tá agora? Não, ele tá lá no bar jogando bocha, deixando a família dele em casa. Então, o que ele vai te ensinar? Agora, com certeza, conheci homens muito sábios de cabelo branco. Um deles é o pastor Dário. O cara é excepcional, né? Guarda a sua família, um artista, um teólogo, um cara que tem uma igreja bacana e tal. Então, assim, nós não devemos balizar as pessoas pelo que elas têm. Nós temos que balizar as pessoas, porque não é pra você... Uma coisa que eu falei no último culto, você não deve, quando fala que tem que andar ao redor de pessoas, não sei o que, a gente vem na cabeça, não, se eu quero ser leão, eu vou andar com o quê? Leão. Eu vou andar com quem tem dinheiro, porque você mentaliza aquilo que você quer. Não, e a palavra fala pra você andar com sábios. Sábios, e sábios segundo as escrituras. Então às vezes a gente revela o que está no nosso coração, né? E a multidão de conselheiros, quando as escrituras falam, ela fala de conselheiros que dão esses conselhos com base nas escrituras, com sabedoria, né, das escrituras. E na vida comunitária é assim, por isso que não é uma pessoa que dá só conselhos.
É a sabedoria comunitária. Exato. Quando você está vivendo em comunidade, a comunidade precisa ter e tem mais de um homem sábio. Então, às vezes a gente se apoia em uma figura, né, crendo que só aquela pessoa pode nos dar conselhos sábios. Exato. Sendo que, como eu disse no início, todos nós somos funcionários, ou seja, todos nós temos as mesmas tentações, os mesmos pecados, mas essa sabedoria comunitária, ela pode emergir do irmãozinho lá que talvez não tem certificado teológico. Exato. Mas ele é alguém profundamente, uma vida cristã, que tá toda hora nas escrituras. E tirar essa mágica que as pessoas pensam assim, não, esse cara não erra, esse cara é perfeito, exato, esse é um homem de Deus, né? Daí gera isso e a pessoa às vezes vai e confia de todo o coração, ela gera uma confiança como se fosse confiar em Deus, num homem falho. Por quê? Falta de palavra. Porque tudo que você recebe, você deve julgar, você deve, como Paulo disse, ouvir tudo e reter o que é bom. Por mais que seja o mais santo que você pensa que essa pessoa seja, cara, você tem respaldo e álibi bíblico para não ouvir tudo e assinar embaixo. Você tem, na verdade, a obrigação de ser um bom conhecedor das escrituras, porque até conversando com a minha esposa, ela falou assim, você recebe uma profecia, como é que você vai saber se ela é uma falsa profecia ou não ou é uma... Para você receber uma profecia, você precisa saber as escrituras. Julgar a profecia, né? Para julgar a profecia. Vai julgar a partir do quê? Exato. Através do Instagram, do TikTok, do Facebook, do YouTube, da Globo.com, não. E Paulo, o próprio Paulo que fala isso, para julgar as escrituras, foi julgado, né, pelos crentes os bereanos. Quando Paulo estava lá expondo as escrituras, pregando as escrituras, os bereanos estavam lá, com as escrituras abertas, né, tipo, vamos ver o que esse cara está falando, será que o que ele está dizendo está aqui? Exato. Né? Então vamos acompanhar. Então, isso é maturidade, isso é se desenvolver na vida cristã, é se desenvolver na maturidade, acompanhar se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo pregado, exato, se os conselhos que estão sendo dados, eles são bíblicos ou são interesses próprios ou achismos, né? Pode ser nosso, pode ser de alguém. Por isso todos precisam crescer nessa maturidade, para poder julgar profecia, poder julgar conselhos a partir daquilo que a Bíblia fala. E Paulo não ficou fora desse julgamento dos bereanos. Ele pregava, eles estavam lá. E aí, vamos ver. No Brasil a maior luta, ela é cultural, né? Cultural. Porque em outros países o conhecimento, a leitura, ler livros, esse tipo de coisa é algo natural, algo normal nas famílias, né? Lerem livros, né? Nós vemos para o Brasil e isso se torna tudo mais difícil. Então se torna uma presa fácil de enganar. Oséias 4:6, meu povo perece porque lhes faltou o conhecimento. E continua dizendo, porque tu, ó sacerdote, rejeitou esse conhecimento, eu te rejeitarei. Então nós vemos uma presa fácil hoje no Brasil, né? Um povo que gosta da emoção, gosta de emoção e aquela loucura e tal, de entretenimento, que não está disposto a sentar para buscar os saberes. Então se torna uma presa fácil. Então enquanto você tem a ração, ela fica ali comendo na tua mão. É um campo fértil para prosperidade, para confissão de fé positiva. Essa aí nós vamos deixar para um próximo podcast, né? Mas ela nem vou entrar no mérito do que é isso. Mas ela é um campo fértil por não ter estudo, por não ter leitura, por não estar fundamentado na fé cristã. Por si só o brasileiro já lê pouco, né? Lê em média, na última pesquisa que foi feita, 2 livros por ano. Isso é muito pouco, né? Daí tu vai ver os 2 livros que ele leu, Como Ser, né, Fera. Isso aí. Seja fera. Você vai e vença. Só isso. Então, é um campo fértil porque não tem uma literatura saudável. Não tem uma literatura. E aí fica como tu disse, uma presa fácil. E olha que falsos mestres, né, falsos profetas. Presa fácil. 1 Coríntios 3:1 diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo,
e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério do que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Uma das obrigações, eu acredito assim, de um líder eclesiástico é negar essa idolatria, porque é natural acontecer idolatria, porque você é a boca de Deus naquele momento, e as pessoas vão gerando isso, né? Mas você tem esse poder para negar a idolatria. Exato. Assim como quando, não sei se foi João na ilha de Patmos, né, que apareceu o anjo, foi João? Sim. Né? E daí ele se prostra, ele fala, não se prostre. Eu sou como você praticamente, querido. Fica tranquilo que só temos que adorar um. Então nós precisamos, como líderes eclesiásticos, dizer, ei, não, eu não sou ninguém, querido. Eu reguei, né? Apolo regou, né? Deus deu o crescimento, eu só sou uma ferramenta. E alguns homens ao longo das escrituras também se prostraram diante dos apóstolos, né? Eles falaram, não, levanta que não sou eu. Se coloca no mesmo nível, né? Levanta daí querendo idolatrar os apóstolos e eles não aceitando essa idolatria. Então a gente precisa examinar o nosso coração e combater essa idolatria que as pessoas, né, às vezes pegam alguns líderes como figura, como estrela, como principal. Exato. E alguns aceitam essa idolatria. Isso é o que mais dá medo. E o que mata, né? E o que mata. É gostoso, mas mata. Exato. Então precisa haver uma repulsa, precisa haver um combate pelas escrituras para que as pessoas nos enxerguem, né, no mesmo nível, né, sacerdócio de todos os santos. Né, somos todos sacerdotes, todos servindo a igreja de Jesus, né, todos na mesma ótica de Cristo, com funções diferentes, com dons diferentes, mas no olhar de Cristo, no olhar soberano de Deus, todos no mesmo todos nível. Iguais. Né? Não há acepção, não há ninguém mais importante, independente da intelectualidade, do nível teológico, né, de onde está localizado na fé cristã, a gente é todos iguais, né, todos no mesmo nível pela ótica de Deus. No versículo 7 dá a continuidade falando assim, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, já voltamos para mais um princípio da base da fé cristã. Por isso que eu digo que quando você entende a salvação pela graça, a ótica muda tudo. De ler as escrituras, você consegue olhar para as pessoas de uma forma diferente. Você consegue enxergar a graça de Deus nas pessoas. Você começa, de certa forma, entender que, pô, ninguém vai ser perfeito na tua vida, querido. Né? Até um livro que eu li de casamento, né? Quando pecadores dizem sim, porque a gente pensa que casamos, agora vai ser tudo perfeito. Não, é dois pecadores no mesmo teto. Então, na tua igreja, tu vai estar lidando com pecadores. No lugar que você trabalha, tu tá lidando com pecadores. E quando você começa a absorver isso na tua mente, né, cara? Pô, pecadores, eu sou pecador, eu tenho que aliviar, porque ninguém vai superar as minhas expectativas. E quando acontece esse tipo de coisa, né, Flávio, não sei se tu concorda comigo, normalmente quando uma igreja tem um pastor ídolo, ela automaticamente tem crianças espirituais. Sim. Ai, o papai, ai, como ele é bom, como ele é maravilhoso. E elas ficam num patamar abaixo, de fato. As suas asas são cortadas, não pelo próprio pastor, mas pela ótica da falta de conhecimento da graça de Deus que está sobre todos nós. Né? Não é aquela admiração de gratidão e de imitar a fé, mas é ter ele como um troféu que fica toda hora levantando, né? Toda hora mostrando, né? Ele é o super-herói. O leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele é a estrela da manhã. Então, e você vê nesse texto que tu leu ali, as pessoas ali em Corinto, elas tinham predileções, ou seja, tinham os prediletos. Um tinha Paulo como predileto, outro Apolo como predileto, outro Pedro, né, o Cefas como predileto, sendo que Pedro nem tinha estado na igreja em Corinto, mas ele era um conhecido da igreja, né, por ter sido um dos pilares da igreja de Jerusalém, junto com Pedro e Tiago, junto com Tiago e João. Só que eles tinham prediletos, né? Eu prefiro ouvir Apolo, prefiro ouvir Paulo. E o próprio Paulo chega desconstruindo isso, dizendo, viu, vocês não podem ter prediletos. O predileto precisa ser Cristo. O predileto precisa ser Deus. Nós somos apenas parte
dessa engrenagem, Exato. servos aonde Deus está se servindo e usando para a própria glória dele. Então, ter prediletos, Paulo está dizendo não. Quem sou eu, né? Quem somos nós? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, Deus se serve sim de homens ao longo da história, se serviu de reis, se serviu de anjos, se serviu da sua própria criação para cumprir os seus propósitos, mas é Deus quem merece a glória, é Deus quem merece ser adorado e glorificado. Então nós não temos que ter os prediletos. Exato. Isso seja dentro da teologia, seja com pastores, nós temos que cuidar o nosso coração para não ter homens como prediletos e achar que a palavra deles é infalível, que eles nunca vão errar, que eles nunca vão cair, e alimentar a nossa fé, ser uma extensão, né? Ou seja, estar grudado nesses homens sem criar uma maturidade, uma liberdade para crescer, né? E isso tem tudo a ver com algo histórico, porque desde da história da igreja, né, da construção da história da igreja, nós vemos os líderes tentando abafar o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos né, antes de Martinho, na época ainda da Igreja Católica, Bíblia somente em latim. Na pré-reforma ali antes. Na pré-reforma também, na reforma. Ainda havia um bloqueio de receber, das pessoas terem liberdade para conhecer as Escrituras. Daí hoje nós viemos para um outro problema, onde a gente hoje nós temos Bíblias de todas as traduções possíveis, nós temos Bíblias em todas as línguas possíveis, mas como o povo não gosta de ler, os pastores fazem aquilo que os pastores que pregavam em latim faziam, né? Exato, usam somente aquilo que é religioso e que como é que eu posso dizer, que vai fazer um sentido e que vai gerar algo que dê retorno para eles. Estão sempre transitando pelos mesmos textos, né? Transita querem entrar nos mais... Hoje a pregação da igreja, ela é redundante, ela sempre começa do mesmo jeito. Ela começa, tem a ver com Jó, né? Que daí Jó não tinha tudo, perdeu tudo, no fim ele conquistou tudo. Daí tu vai para José. José era um pobre coitado dos irmãos e Deus foi lá e transformou ele num governador. Você nasceu para governar. Daí você pega um Davi, que era o mais feio, mais pequeno, mais nada da casa, e se tornou rei. Daí você vai ler Gera, você nasceu para ser rei. E esconde a parte pecaminosa dessas pessoas. Todas as pregações, elas geram em torno de um triunfalismo. Certo? E você, aí que mora o problema. Nós temos uma igreja que está à disposição para todos lerem, ninguém lê, e as pessoas conhecem a Bíblia apenas por esses pregadores triunfalistas, o que eles de fato dizem. Exato. Né? E acaba que nós chegamos numa situação problemática da coisa. Nós vemos essa redundância nas pregações. É sempre a mesma coisa. Então você acaba, quando você fala sobre tomar uma cruz, quando você fala sobre negar a si mesmo, o custo do discipulado, né? O custo do discipulado, quando você fala sobre essas questões de, cara, o reino é muito mais vindouro e as recompensas são muito mais espirituais, as pessoas vão perdendo sentido. Pô, eu não quero esse Deus que você tem, eu quero esse Deus aqui, ó, que me dá hoje, agora, e ele me deu a garantia. O pastor disse que eu vou vencer e vou ser o melhor do mundo. Certo? Textos como Jesus dizendo, vocês vão ser perseguidos. Ovelhas no meio de lobos. Ovelha no meio de lobo é apanhar. Ovelha só apanha de lobo. Exato. Então é hostilidade. A nossa fé vai ser hostilizada. Exato. Nós vamos ser perseguidos por causa do nome dele. Esses textos eles isso sim é uma igreja carnalizada. Exato. E as pessoas pensam que igreja carnalizada é outra coisa. Mas uma igreja é uma igreja carnalizada que só faz o povo pensar naquilo que é material. Só faz o povo achar que o que vale a pena é vencer para ter aqui e não ter no reino, certo? E é muito subjetiva a questão de você ter ou não ter. É se Deus quiser. Se Deus quiser que você tenha, usufrua da melhor forma possível. Se Deus quiser que você não tenha, glorifique a Deus por você não ter também. E esse é o sentido do evangelho. Né? Só que quando você entra numa pregação triunfalista e você entra com o negue-se a si mesmo, se torna, cara, eu quero ser feliz. E como é que eu vou ser feliz negando a mim mesmo? E daí gera um E essa perrengue. questão que você falou ali da pré-reforma, enfim, né? Quando tinha ainda as escrituras em latim,
era escasso, né? Não tinha tantas traduções como nós temos hoje, né? Tem algumas pessoas que me perguntam, né? Tá, mas qual a melhor tradução para ler? A melhor tradução é que você lê. É que você entenda. É que você lê, né? Não adianta eu ter um monte de tradução se eu não leio. Qual a melhor tradução? A melhor é a que você lê. Se você lê a tradução, o cara tem 5 Bíblias em casa e não lê nenhum. É que lê. A melhor tradução é que você lê. Então, eu tenho Bíblia, né? Eu vou comprar outra tradução. O importante é que você leia, que você cresça, amadureça biblicamente, né? Consiga se aprofundar mais nos textos bíblicos, invista, né? Compre livros, né? Invista em autores, em materiais de apoio para crescer nessa e essa pregação triunfalista, ela ensina você a abster de tudo, né? Você se abstém de tudo, e você trabalha com aquilo que é inanimado, por exemplo, dinheiro, matéria, tudo, né? Inanimado, que não tem poder sobre você. Porque a palavra não diz assim que o dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra fala que o amor ao dinheiro é algo profundo, que é a raiz de todos os males. E esses pregadores, além de tudo, eles geram uma mania de demonizar as coisas. Então, eu te pergunto, o dinheiro na mão de um drogado, o que acontece? Desgraça. Agora, o dinheiro na mão de um homem justo. Edifica. Benção. Então, o que é o problema? É o dinheiro? Não, é o fundamento do coração, né? Aquilo que está no coração. Exato. O sexo, o prazer, ele é um demônio? É a pessoa endemoniada, tem a pombagira? Cara, depende aonde você está usando o sexo em si, certo? Se é para o prazer mútuo do casal, glórias a Deus, que tenha muito. A questão de poder, são os 3 desejos, né? Dinheiro, sexo e poder. Mas eles não são demônios, cara. Não. O demônio é o sentimento, é aquilo que você deixa nascer no teu coração. Porque se você, como um homem de Deus, enraizado na palavra de Deus, tiver dinheiro, tiver uma vida sexual ativa com a sua esposa e receber poder de Deus para dominar, porque nós temos de fato esse poder para isso, e sabedoria para dominar e ter mais e mais poder, cara, você vai ser uma bênção. Então o problema não está em você receber o dinheiro, em você receber esse poder. O problema está onde está o seu coração. Sim, onde está fundamentado o seu coração, né? E aí tem um texto que seria interessante comentar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Fala: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Tudo isso, dinheiro, sexo e poder, não é para buscar o seu próprio bem, mas se utilizar disso para servir outros, para glorificar a Deus através disso. E aí Paulo fala que é relacionado, né, com o fraco e forte que a gente estava falando antes. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que existe. Deus Senhor é a terra. É doador absoluto de todas as coisas. Então, no contexto aqui, né, em Corinto, né, que era uma colônia romana, existiam os mercadões, né, os açougues da época, né? E aqui, nesses açougues, tinham carnes que eram levadas a sacrifício. Todo mundo sabia que essas carnes tinham sido levadas a sacrifício. Foi lá, sacrificou para determinado ídolo e ela voltava para ser vendida nesse mercadão. Ela voltava de novo, só que ela não tinha um selo lá. Um selo na carne, essa aqui é a carne de Santo Expedito, né? Ela não tinha um selo, ninguém sabia. Só que ali estavam os judeus e gentios, né? E o judeu por causa do kosher, né? Que chama, né? Kasher, né? Da comida preparada, né? Para o judeu. E isso, de certa forma, até foi uma perseguição dos judeus. Quando Cláudio expulsou os judeus de Roma, ele fechou os mercados que eles tinham as carnes que eles podiam comer. E aí era uma forma de perseguição para não deixar eles comer essa carne. Mas quando eles voltam para Roma, quando eles estão inseridos de novo, tem muitos gentios, né, convertidos ao cristianismo e judeus que chegavam e viam essas carnes no mercado. E aí Paulo fala, nem pergunta nada, pode comer. Coma que tá de boa. Pode comer, tu não precisa fazer pergunta se pode comer. Mas Paulo, e essa aqui, né? O gentil não precisava fazer essa pergunta. Então tem algumas coisas... Tem muita religiosidade aqui. A religiosidade. Paulo está dizendo, do Senhor é a terra e tudo que existe. Do Senhor é a terra. Ou seja, do Senhor é o dinheiro. Do Senhor é o sexo. Do Senhor é o poder.
É tudo do Senhor. Não tem A pergunta é sempre o que você vai fazer com isso? O que vai fazer? Não é o dinheiro, pra quê? O que você vai fazer com isso? A bebida, que nós estávamos falando antes. O que você, pra quê? Exato. Né? Para trazer discórdia, para trazer problema, para você fazer coisa errada, para você buscar pornografia, para você. Para que é? Quando você tá desfrutando dessa liberdade, o que tu tá pensando? Exato, o que você tá falando? Exato. Qual é a roda de amigos? Isso, né? porque no Brasil também, um dos problemas do Brasil, um país tropical, um país boêmio, né? Boêmio, linkou bebida, linkou problema, né? Adultério, confusão, e nós vemos em outros países que não é assim. Não. Então, na verdade, esse tabu é mais no Brasil do que em outros países. Outros países já é um negócio ultrapassado. Já é resolvido, bem resolvido. Mas enfim, a pergunta, seja no que você for desfrutar daquilo que o Senhor te deu, é você perguntar, né, de fato, o que você vai fazer com isso. Se Deus te abençoou com dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Se Deus te abençoou com poder, o que você vai fazer? Lembrando que tudo vem dele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Eu acredito, né, Flávio? Você quer dizer mais alguma coisa, né, para se despedir aí? Mas acredito que nós conseguimos aí trazer bastante assunto bacana. Sim. Claro que editado depois, né? Porque não podemos ser pego pelo Datafolha, né? Datafolha. Vai votar em quem, Flávio? Eu? Eu e ninguém ainda. Prefiro não opinar. E ninguém ainda. Eu vou votar no Flamengo. Ou no Vasco, vamos ver. Mas assim, ó, eu acho que todo o crescimento teológico, a gente precisa deixar claro isso, como eu disse, né, a gente precisa amadurecer teologicamente. Como cristãos, nós precisamos nos deparar com alguns textos e crescer teologicamente. E isso é uma vida. Isso é uma vida inteira, não é... Sim. Não, é algo construído. Não é algo de fazer um seminário, fazer uma faculdade e tá resolvidos os problemas. A gente vê muitos teólogos por aí, né, dizendo que ainda não estão totalmente convictos em certas posições, em certas linhas. Isso não fundamentos da fé, né? Assuntos periféricos. Sim. Que ainda não estão totalmente convictos. Então, teologia é uma vida, é uma construção, é algo que precisa haver diálogo. A igreja cristã, nós como cristãos precisamos proporcionar ambientes de diálogo, proporcionar ambientes onde a gente cresça em maturidade, mesmo divergindo, mesmo não concordando, mas tendo como ponto central, né, da nossa fé, ou como grau último, concordando nas coisas centrais, né? Naquilo que é central à fé, nós precisamos concordar. Mas nós precisamos criar. E o que Paulo está falando em muitos dos seus textos era levar a algumas igrejas, determinados irmãos, a essa maturidade, a criar esse diálogo, a que pessoas pudessem expor aquilo que pensavam sem ser ridicularizadas, sem ser tratadas como menos cristãos, né? Como menos crente ou como irmãos classe B. Mas o diálogo precisa ser desenvolvido dentro da igreja brasileira. O diálogo sólido, né, sadio, respeitoso, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça e a gente consiga glorificar a Deus com tudo que a gente faz, com a nossa teologia, com a nossa maneira de viver, com a nossa liberdade cristã, podermos sermos irmãos que concordam naquilo que é fundamental, mas que conseguem conviver, mesmo divergindo, né, em alguns pontos, e conviver bem, né, conviver feliz, né, não como Fla-Flu, como Grenal, né, que acaba o jogo, né, todo mundo se mata. Não, precisamos crescer, amadurecer. Essa é a minha palavra final, né, amadurecer na teologia. Eu acredito isso. Finalizando aí, agradeço mais uma vez todo mundo que está conosco aí nesse podcast 02 da Liberdade Cristã. E hoje, com certeza, falou uma coisa básica, né, Flávio? Sim. Mas acredito que deu para expor alguns pontos. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar no direct do Instagram. A gente vai estar disposto a responder aquilo que não ficou subentendido, talvez, não deu para expressar, porque realmente é um assunto bem delicado. Mas acredito que a gente conseguiu expor algumas ideias bacanas e eu conto com o compartilhamento de vocês, críticas, e vamos lá, nós queremos trazer conteúdo cristão,
conteúdo bíblico, principalmente nessa questão onde nós vemos uma igreja aí necessitada de um evangelho mais genuíno. Não que a gente carregue esse evangelho perfeito, mas nós temos um temor, né, de respeitar a historicidade do evangelho, a igreja primitiva, a igreja da reforma, a igreja que constituiu toda essa história até chegar até os dias de hoje. Até aqui. Né? Então é isso, obrigado, que Deus abençoe a todo mundo. Espero que você faça bom proveito desse podcast, que você possa nos ajudar aí a compartilhar, a divulgar, para que a gente possa dar sequência cada vez mais e que nossos estudos, nossa busca, nosso conhecimento seja para a glória de Deus. Amém. E para alcançar o máximo de vidas possíveis, trazendo mais, desmistificando mais o evangelho e trazendo mais clareza para aquilo que é o reino. Glória a Deus. É isso aí, Deus abençoe a todos, até mais. Esse foi o IDCast, episódio 02 da Liberdade Cristã. Compartilha, nos segue, faça suas perguntas lá no Instagram. Um abraço.